pessoal, bem-vindo ao canal Um Cientista na Cozinha e hoje a gente vai dar dicas de conserva de ervas frescas, aquela que você usa para temperar a sua comidinha, como o manjericão, o coentro, a cebolinha, o alecrim. Então vamos ver a importância desta conservação. Se você compra um maço lá no varejão, no supermercado, muitas vezes vem em excesso para aquela preparação que você quer fazer na sua casa. Então é importante você acondicionar esta erva de forma adequada para que ela dure mais. Nós temos um exemplo aqui de um coentro que foi armazenado de forma incorreta. Então, se você perceber, você vai ver que existem partes desse coentro, desse maço de coentro, que não poderão mais ser utilizadas em preparações. Então, hoje nós vamos falar um pouco desta conservação. Para isso, a gente vai utilizar como exemplo o manjericão que está aqui na nossa hortinha. É muito legal você ter uma horta na sua casa com as ervas e verduras que você consome diariamente. Quanto mais fresca a verdura ou a erva, melhor é para a sua alimentação. O que a gente vai fazer com o manjericão pode ser feito com qualquer outra erva verde, ok? Então vamos cortar o nosso manjericão ali na nossa hortinha. Manjericão cortado, um passo importante é lavar a sua erva fresca. Lave bem, mesmo aquela que você compra no supermercado ou no varejão. Então o processo de lavagem é importante. Após a lavagem é importante a secagem do material. É importante secar a sua erva fresca e depois eu vou explicar o motivo. Então, eu vou pegar aqui um pano de prato e vamos fazer esse procedimento de secagem. Você pode espalhar a erva então no pano de prato. É importante não amassar a sua erva, então você não precisa colocar muita força. Você pode, na verdade, deixar inclusive a erva alguns minutinhos no pano de prato, para que o pano possa absorver bem a umidade da erva. Esse passo é essencial para o processo de conservação, pois as gotículas de água que ficam permeadas nas folhinhas, quando vai para a geladeira, são essas gotículas que, num processo osmótico, já que é um cientista na cozinha, puxa a substância que tem na folhinha para a gotícula, fazendo essas impregnações e essas manchinhas na sua erva fresca. A gente pode utilizar ou o pano de prato, como o processo que está colocado aqui, ou a gente pode utilizar também papel toalha. Mas vamos pensar um pouquinho no meio ambiente e vamos utilizar então materiais em que a gente possa reutilizar e lavar. O primeiro processo que eu vou ensinar a vocês é um processo mais simples e decorativo. Você pode deixar a sua cozinha ou o ambiente em que você colocar a erva mais bonito. Lembre-se que as ervas possuem óleos essenciais e óleos essenciais podem trazer um aroma para aquele ambiente onde você coloca a sua erva. Então veja, o primeiro passo eu vou utilizar um vidro com água, pode ser aquele vidro de palmito, né, que geralmente você joga fora. Importante não jogar nada fora do que é utilizável. Você vai pegar a erva fresca, no caso o manjericão, e fazer um corte diagonal no caule. Deixar o caulezinho diagonal. Por que a gente faz isso? Porque é através do caule desta erva que você tem os microvasinhos ou os vasinhos que puxam a água, que foi colocada aqui no pote, né? Você vai utilizar esse pote com água fresca e essa água vai subir então e manter a sua erva hidratada por alguns dias. Então é como se fosse aquele buquê de rosas que você ganha do seu marido apaixonado todos os dias. Então você vai acondicionar a sua erva, a água vai subir então por capilaridade, vai deixar a sua erva fresquinha, vai dar um up lá na sua cozinha ou aonde você for decorar com a erva.
E aí no meio da nossa gravação aparece quem? A carreta Furacão. Para quê? Para pegar o nosso áudio. Uma outra maneira é a conservação refrigerada, ou seja, na geladeira. Para isso a gente vai utilizar papel toalha, a gente vai utilizar um pote hermeticamente fechado. Pode ser de plástico, pode ser uma Tupperware como essa, ou pode ser um pote de vidro. O importante é que ele seja, quando acondicionado nesse processo, você consiga fechá-lo bem, né? Então veja, esse processo é bastante simples. Você vai utilizar o papel toalha como um mecanismo de filtro para puxar ainda as gotículas que estão colocadas aqui na sua erva fresca. Então o processo ele é bastante simples. Então você tem aqui o papel toalha envolvendo as suas ervas. Você vai acondicionar no pote. Note que eu estou utilizando um pote que não amasse as ervas, para que elas tenham ainda a configuração original. Ou seja, eu estou querendo que as minhas ervas fiquem com a textura original. Se você não tiver então um pote que possa ser hermeticamente fechado, você pode... Não sai do pé, né, Ozzy? Pronto. E se você não tiver um pote que possa ser fechado hermeticamente, você pode fazer o mesmo procedimento com o papel toalha, ou esse papelzinho de filtro, e, preservando o volume da sua erva, colocar dentro de um saquinho plástico. Esse saquinho plástico ele pode ser fechado, então, hermeticamente e ir para dentro da geladeira, ou você pode dar um volume, né, e fechá-lo para que você tenha o ar como proteção da sua erva. Então aqui a gente apresenta os dois procedimentos, né, com recipiente plástico e com o saquinho plástico. O saquinho plástico vai tomar um pouquinho de volume da sua geladeira e além disso, pessoal, vamos utilizar sempre material reutilizável, né? Saquinho plástico não é legal, vai para o oceano, mata os nossos peixinhos e a gente fica, então, com um mundo pior. Vamos utilizar sempre material reutilizável. Pessoal, então, essas foram as dicas de como conservar a sua erva fresca. E eu gostaria agora de também utilizar um significado da nossa palavra conservar, que é conservar a nossa democracia. Amanhã a gente tem o primeiro turno de um processo eleitoral que está bastante polarizado. Nunca tivemos nesse país uma eleição com tanta intolerância, com tanto ódio, com tanto rancor entre dois grupos polarizados. Polarização de ódio, de intolerância, não é interessante para uma democracia. Não é interessante para a sustentabilidade de um país. Na história recente do nosso país, em 1963 e 64, nós tivemos uma marcha pela família, feita por alguns grupos que, na verdade, queriam tomar o poder. Essa marcha pela família originou a ditadura, que torturou muita gente inocente, que torturou crianças, e que governou o país por 30 anos e fez com que, nos diretas já, que foi uma conquista da população, que já não aguentava mais tanta repressão individual, que já não aguentava mais tanta tortura, a inflação estava 1.700% ao ano. Quem é que vive num país que tem uma inflação de 1.700% ao ano? E daí apareceu nas diretas já um salvador da pátria, pregando contra a corrupção, pregando contra os processos econômicos daquela época
e esse salvador da pátria se chama Fernando Collor de Mello. E você sabe o que aconteceu. Foi o primeiro presidente da República que sofreu impeachment por causa de corrupção. A bandeira que ele levantava era a bandeira que o derrubou. Então amanhã, vote num candidato que não prega intolerância, vote em um candidato que não apareça como Messias, vote num candidato que tenha um plano de governo para esse país, vote em um candidato que não prega essa polarização entre PT e aqueles que se chamam cidadãos de bem. Vote num candidato que tenha um projeto para o país. Eu estou votando em Ciro Gomes por causa do seu plano de governo, por tudo aquilo que ele prega e porque ele sabe de ciência e tecnologia, ele sabe que é a ciência e tecnologia que pode desenvolver esse país. Você só consegue fazer valor se você gerar valor nacional. Hoje o Brasil importa até caixa de fósforo. O déficit da balança comercial brasileira para medicamentos é de 19 bilhões de dólares, 19 bilhões de dólares ano. Isso é muito dinheiro. Se a gente desenvolver a nossa indústria de medicamentos, se a gente desenvolver o nosso país, se a gente der oportunidade para que os empresários façam em solo brasileiro, a gente pode ter um país melhor. A gente terá riquezas para poder empregar em saúde, educação e segurança. Vote consciente. Não à intolerância, não à tortura. Eu prefiro brigar nas ruas por um candidato que futuramente não está cumprindo o seu plano de governo do que brigar na rua para combater a ditadura e o meu direito de se expressar nesse país que tanto amo. Um beijo a você e boa eleição a todos.